Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 10 desse terceiro trimestre de 2023, a renovação cotidiana do homem interior. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, aqui de Americana, e já convido você para que se inscreva no canal, divulgue, compartilhe e vamos neste projeto para alcançar o maior número de pessoas possíveis. A nossa lição, o que vamos aprender nesta lição número 10, que vai tratar da renovação cotidiana do homem interior. O sofrimento do justo é significado de estar em pecado? Por que o justo sofre? O porquê das lutas? E ainda, o que é secularismo? O que é relativismo? O que é laicismo estatal? Nós vamos, dentro desse ponto onde o nosso comentarista, pastor Douglas Batista, ele vai exemplificar a vida de Paulo e o que Paulo diz a respeito do sofrimento por ele vivenciado, né? E, no entanto, ele permaneceu firme na fé, levando o evangelho de Jesus Cristo. Aqui na nossa lição, o texto áureo vai estar em Coríntios, né, na 2 de Coríntios 4,16, que vai dizer assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. E já de cara, esta corrupção de que fala aqui o nosso texto áureo, não é a corrupção como vemos a corrupção moral, no sentido moral da política que nós estamos vivenciando, tão comum, tão frequente em nossos dias, mas está falando do desfazimento do nosso templo, o desfazimento do corpo, a deterioração do corpo até a morte física. É nesse sentido que Paulo ele coloca, ainda que o nosso homem exterior ele se corrompa, o interior, contudo, ele se renova dia em dia. Com esta renovação diária, nós enfrentamos as lutas, suportamos as adversidades e prosseguimos no nosso objetivo em servir ao Senhor com alegria. Hoje, como vamos abordar mais adiante, nós estamos vendo situações em que as pessoas estão aí propagando que o justo não pode sofrer, que o crente, no caso, ele não pode passar por adversidade. A adversidade é sinônimo de pecado, que nós temos que ser bem financeiramente, se não formos bem financeiramente porque alguma coisa está errada. Isto é o ensinamento errado e secularista. Este é o ensinamento errado e secularista. O que Paulo ele vai nos ensinar, a experiência deste homem de Deus, que ele passou, ele vai contar aqui na segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer aqui as suas experiências que ele teve no sofrimento, na propagação, na pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos ver que Paulo, logo nos primeiros dias da sua fé, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ele se converte ao Senhor Jesus, mas, no entanto, ele já começa ali uma perseguição ainda no capítulo 9, que vai retratar logo no início a sua conversão, mas lá no versículo 29, nós vamos ver a perseguição que Paulo sofre, que ele sofre ali em Damasco, e ele tem que descer através do muro, escondido em um cesto, para não ser morto pelos seus perseguidores. No entanto, ele continuou a pregar o evangelho, a fazer a obra do Senhor Jesus. Aí Paulo, ele vai à igreja de Jerusalém. Ali Barnabé introduz ele diante dos apóstolos, mas no entanto a igreja de Jerusalém não recebe Paulo bem. Não recebe ele foi de uma certa forma rejeitado por aqueles irmãos que ali estavam, porque não tinha confiança nele, e ele volta então para Tarso, e agora lá de Tarso, Barnabé vai ao seu encontro e o leva para Antioquia, e lá em Antioquia então começa de fato o ministério de Paulo, e ali
em Antioquia, ele vai para a sua primeira viagem missionária. E nesta viagem missionária de Paulo, nós vamos encontrar que em cada cidade que ele chegava, que ele pregava o evangelho, que ele anunciava a salvação em Cristo Jesus, vinha as perseguições dos judeus contra ele, e ele tinha que sair de um lugar para outro, terminava pregando, as pessoas se convertiam, vinham os perseguidores, eles iam de outro para outra cidade. Em Filipos, ele ganha ali, quando ele expulsa aquele espírito de adivinhação, ele é preso, é açoitado em praça pública, é amarrado no tronco, mas mesmo amarrado, ele juntamente com Silas, eles louvam a Deus, eles adoram ao nome do Senhor Jesus, isso já na sua segunda viagem missionária, e então o evangelho é pregado. Voltando um pouco para a sua primeira viagem missionária, ele foi açoitado em Listra, ele foi perseguido em Derbe. Então Paulo, ele teve várias perseguições na sua caminhada, perseguido em Tessalônica, ele teve também em Éfeso uma perseguição, ele foi perseguido e preso pelos judeus, levado a Jerusalém, foi açoitado. Paulo chegou a ser apedrejado, tido como morto, mas no entanto ele continuou a pregar a palavra de Deus e não demoveu da sua posição de apóstolo de Jesus Cristo, daquele propagador das boas novas. Assim nós vemos que o sofrimento da vida, o sofrimento na nossa caminhada cristã, ela é inerente à obediência ao Evangelho, à obediência ao Senhor Jesus. No caso, nós temos alguns problemas que enfrentamos no nosso cotidiano, e as pessoas então, por essa avalanche da teologia da prosperidade, dessa falsa teologia, nós vamos encontrar aqui pessoas dizendo que falta fé, que é questão de pecado, quando na verdade não é. Paulo é um exemplo claro, um exemplo clássico disso, que sofreu terríveis perseguições e no entanto foi um dos maiores ganhadores de alma que esse sol já iluminou. Nós vemos que Paulo, ele foi o exemplo de missionário, o exemplo de apóstolo, o exemplo de pregador, o exemplo daquela pessoa que tem um foco e não desvia o seu foco, apesar das adversidades. Tanto os demais apóstolos também sofreram, os demais apóstolos também foram martirizados, mas a Bíblia ela vai retratar aqui a vida de Paulo, e o nosso comentarista vai abordar a questão de Paulo, o sofrimento que ele teve. Foi um exemplo, mas ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a esperança em Cristo Jesus e deixou para nós um exemplo a ser seguido. E como é que nós vamos, nesse tempo de perseguição, aos conservadores, como que a igreja vai sobreviver, senão pela renovação do homem interior? E Paulo, ele fala então da renovação diária, ele vai nos ensinar a respeito da nossa renovação cotidiana em Cristo Jesus, para não perdermos a esperança. E Paulo, ele vai ensinar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12 a 16, que nós precisamos perseverar na fé. O interessante é que o próprio Jesus, ele vai dizer lá no capítulo 16 do Evangelho segundo João, ele vai dizer: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a questão da aflição do justo não é de agora. Às vezes as pessoas questionam por que o justo sofre, e às vezes não é somente eu, não é somente você, que passamos por lutas, que passamos por adversidades, mas toda a pessoa que procura servir a Deus, ele vai enfrentar a adversidade nesta vida, ele será resistido em vários pontos da sua vida, vai ser resistido nas faculdades, vai ser resistido nos colégios, resistido nas empresas, resistido em todos os lugares, e até mesmo dentro da igreja, onde muitos se dizem cristãos e não são cristãos nominais, cristãos relativistas, cristãos secularistas, como vamos ver adiante aqui, que estão aqui contaminados
que estão ali já flechados pelo espírito de Babilônia, que já estão contaminados pelo espírito de Babilônia, mas nós devemos permanecer na nossa fé, na nossa perseverança e renovando a nossa confiança em Deus, porque as lutas desse tempo presente, elas não hão de ser comparadas com a glória que nos espera no tempo vindouro. É o peso eterno de glória que Paulo ele vai dizer aqui na segunda carta aos Coríntios, né? Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, um peso eterno de glória muito excelente. E Paulo podia dizer isso, ele teve a revelação do céu, ele sabia qual era o evangelho que ele pregava, e sabia também para onde ele iria, o nome de quem ele estava testificando, e esta pessoa de quem ele estava testificando lhe deu garantia, levou ele ao terceiro céu, e mostrou coisas que aos homens são coisas inefáveis, que aos homens não era lícito contar. Paulo ele deixa isso registrado, mostrando assim a sua perseverança e avisando os crentes para não desfalecerem em meio às tribulações, porque tribulação todos nós passamos. Nesse tempo de pandemia, muitas pessoas, muitas famílias foram dilaceradas. Muitos pais perderam filhos, filhos perderam pais, irmãos perderam irmãos. Então nós vamos ver assim, as famílias foram dilaceradas nesse período pandêmico, que desde 2020 até o final do ano passado, muitas perdas. Mas também eu posso dizer aqui em rápidas palavras, a experiência que tivemos assim uma experiência muito dolorosa, quando o meu filho mais velho, ele falece na minha frente, num acidente, no dia do aniversário da minha filha caçula. Ele morre na minha frente. 4 anos depois, o meu filho do meio também foi acometido de um câncer, e faltando 6 dias para o aniversário da minha filha, ele falece também. E agora, diante desse quadro, no primeiro caso, a minha esposa tinha um convite para ministrar numa cidade aqui próximo, Americana, e ela, um mês depois, ela estava pregando. Após a morte do meu filho, Neemias, nós tínhamos 2 finais de semana para frente, tinha um encerramento de um congresso, e então nós fomos ali naquele congresso. Por isso a vida nossa é marcada por adversidade, mas é marcada também pela presença de Deus. O Senhor não desampara os seus. E isso não é de agora, sempre foi assim com os crentes, sempre foi assim com aqueles que servem ao Senhor. Dentro desse ponto, nós vamos ver também o salmista Asaf. Asaf foi um homem de Deus. Asaf foi um salmista reconhecido. A Bíblia vai falar da sua importância, da sua maneira, como ele serviu ao Senhor. No entanto, chegou o momento que ele fala: os meus pés quase que resvalaram, quase que se desviaram, quase que escorregaram, quase que eu saí fora da presença de Deus. Quando ele viu a prosperidade dos ímpios e o sofrimento que ele passava. Mas ele diz: até que eu adentrei no santuário. E quando eu entrei no santuário, eu entendi qual era o fim deles. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus e temos a renovação da nossa vida interior, nós vamos entender que o sofrimento desta vida presente não se compara com aquilo que nos aguarda no futuro. Chegou um dado momento que eu cheguei a pensar na minha vida. Quero fazer aqui esta colocação. Quando perdi o segundo filho, eu até pensei, falei: Jesus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Será que eu não faço parte dos seus profetas? Porque a tua palavra diz que o Senhor não faz nada sem antes revelar coisa alguma aos seus santos e aos profetas. E no momento assim de crise interior, com perda de 2 filhos, então eu estava no meu escritório trabalhando, e de repente o Espírito Santo trouxe na minha mente um sonho que eu havia tido quando ainda namorava, antes de casar, que eu vi ali, eu e a minha esposa, hoje minha esposa, chorando ao lado de 2 sepulturas. Então, e as pessoas passavam e não ligavam para nós, mas ela tinha apenas a mim, e eu apenas a ela, para um consolar o outro.
Isso mostra, foi exatamente o que nós passamos, foi exatamente o que nós vivemos, mas isso não separou a nossa comunhão, não separou a nossa obrigação de levar a palavra de Deus, de pregar e propagar o Evangelho de Cristo. Assim também, as lutas dessa vida, ela não pode parar você de fazer a obra de Deus. E nós estamos vendo que nessa questão atual, qual é a situação atual que nós estamos vivendo? Precisamos sim do renovo do homem interior. Precisamos renovar a cada manhã, buscar o renovo espiritual, porque o nosso exterior, ele vai envelhecendo, vai se definhando o nosso corpo, até chegar o dia de ir para a sepultura. Mas a nossa alma, o nosso espírito, ele se renova dia após dia na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas nesse tempo presente, o que nós estamos vendo hoje? O secularismo, relativismo. O que é o secularismo? O secularismo, ele é o princípio da separação entre as instituições governamentais e instituições religiosas. É a separação entre o religioso e o Estado, a religião e o Estado. Desde aquele movimento da Revolução Francesa, do Iluminismo, houve essa separação entre a igreja e o Estado. Aí nós estamos vendo esse secularismo. Antes era entre a separação entre o santo e o profano. E nós vimos aqui no Brasil, no ano de 1890, pelo decreto 119A, de 7 de janeiro de 1890, houve ali então a separação entre a igreja e o Estado. E esse decreto, ele foi revogado em 1991 e depois ele foi revigorado pelo decreto 4.496 de 2002. Então, nós hoje, a igreja, ela é separada do Estado. Então, nós temos essa separação e secularismo. E o que nós estamos vendo hoje? A volta da influência religiosa no mundo político e do mundo político na vida religiosa. Há pessoas que comprometem igreja com a política, compromete a política com a igreja, mas o alvo nosso, o alvo do Evangelho de Jesus Cristo não é a política, é as almas que estão perecendo, é ganhar as almas para o reino de Deus, é levar o Evangelho àqueles que não conhecem o Evangelho. E hoje nós estamos vendo o Estado, na verdade, ele é laico. O que é laico? É liberal a todas as igrejas, sem interferência religiosa. Mas o que nós estamos vivenciando no Brasil é um laicismo ateu. Esse laicismo ateu não é o tolerar todas as religiões, é aniquilar o cristianismo, é atacar o princípio judaico-cristão, é atacar o Evangelho, é atacar aquilo que defende a um Deus único e verdadeiro. Então, não é um laicismo, simplesmente um laicismo que aceita todas as coisas, mas é um laicismo ateu. É o que o pensamento progressista desse espírito de Babilônia está implantando aqui no Brasil. Estamos vendo isso nos nossos tribunais, estamos vendo isso em todos os setores, tanto no legislativo e também em alguns lugares no executivo. E por outro lado, nós estamos vendo também o chamado relativismo. Hoje tudo é relativo. O relativismo é tirar a verdade absoluta, onde nós vemos o pensamento de Protágoras. Ele diz que o homem, ele é a medida de todas as coisas. O homem cria suas próprias verdades. Isso é um princípio relativista de Protágoras, que está sendo aplicado hoje. Não existe mais uma verdade absoluta. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele foi interrogado ali por Pilatos, o Senhor Jesus, ele falou acerca da verdade. E Pilatos tão somente perguntou: mas o que é a verdade? E ignorou, porque para ele não existia verdade alguma. E Jesus também não respondeu. Quando ele faz a pergunta mas o que é a verdade? Não que ele quisesse saber, não que ele tivesse interesse em saber qual é a verdade. Ele falou: mas que verdade?
Em outras palavras, a verdade não existe, ele não cria. E assim estão muitos hoje, que não creem na verdade, mas é um relativismo. E esse relativismo já tem alcançado as questões doutrinárias. Já não se prega mais contra o pecado, já não se prega mais acerca da santificação, já não tem mais aquela separação do mundo como a igreja, já não tem mais aquela separação daquilo que é pecado. Mas hoje se prega o quê? Se prega crescimento financeiro, se prega prosperidade, se prega isso. É um evangelho egocêntrico que coloca o homem no centro, os louvores que colocam o homem no centro e não Jesus. Não é uma palavra de adoração, não é uma palavra de exortação para trazer a pessoa ao arrependimento, mas é um evangelho que vem a fazer aqui agrado aos ouvidos, que vem falar ao homem e não ao espírito. E assim nós vemos, e isso tem sido nefasto para a fé cristã, porque nós temos visto que essa questão, ela tem alcançado esse relativismo, tem alcançado também as traduções bíblicas. Também tudo isso acontece lá no século XIX, quando vem a descoberta daqueles textos, chamado texto crítico, 4 manuscritos, segundo alguns, do século III. No entanto, eles se contradizem um com o outro. Eles têm só nos evangelhos, mais de 3.000 erros comparado um com o outro. E é este texto que está sendo, desculpe-me a expressão, mas um xodó das academias teológicas. E hoje nós temos aí Bíblias, que são traduzidas por equivalência dinâmica, segundo o pensamento do texto crítico, e não por equivalência formal e literal, ou seja, palavra por palavra, mas vem na equivalência dinâmica, equivalência funcional, tradução semântica ou ainda pensamento por pensamento. Por aí vai, até mesmo aquelas que não são consideradas Bíblias, não são consideradas a palavra de Deus, que é por paráfrase. Então são esses tipos de coisas que têm trazido esse perigo para a Igreja de Cristo nesta última hora. E nós estamos neste ponto, numa verdadeira guerra, numa verdadeira batalha espiritual. Diante deste quadro, vamos ficar com o que Paulo, ele diz à igreja que estava em Corinto: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, eliminando nós sofismas. Então, nós temos que eliminar o sofismo, que é esses ensinamentos estranhos, que vêm corromper a palavra de Deus, tirar a essência do evangelho. Mas vamos preservar a essência da palavra, a essência do evangelho, renovando o nosso homem interior, sabendo que a nossa recompensa está nos céus. É do Senhor que vem a recompensa para o seu povo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.